Um time lendário que marcou uma era dentro do futebol mundial e que encantou a todos com seu estilo de jogo único e que revolucionou a maneira de jogar futebol e que também inspirou outros diversos times ao redor do mundo e que é considerado por muitos o melhor time de futebol de todos os tempos. E comandados pelo grande Pep Guardiola, o Barcelona revolucionou a maneira em que todos enxergavam e viam futebol. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos relembrar esse histórico Barcelona, comandado pelo grande Pep Guardiola. Após a era Frank Rijkaard ali no Barcelona, que durou de 2003 até mais ou menos ali 2008, o presidente na época, Joan Laporta, resolveu aí que era hora de fazer uma verdadeira revolução dentro do time, para que ele pudesse continuar competindo no mais alto nível. Foi então que jogadores consagrados, como Ronaldinho Gaúcho e o meio-campista Deco, acabaram deixando o Barça. E então Laporta foi atrás do jovem técnico Guardiola para comandar aí esse novo projeto. E na época tinha algumas desconfianças em relação a Guardiola, porque ele era um técnico muito jovem e com muito pouca experiência. Porém, ele não ligou para isso e logo arregaçou as mangas e começou a trabalhar aí na montagem do elenco do seu time dos sonhos. E após a saída de vários jogadores, Guardiola montou uma lista de jogadores para reforçar o seu time. E naquela época, Guardiola foi atrás aí do zagueiro Gerard Piqué, que era da base do Barça, porém estava emprestado para o Manchester United. O Barça também contratou o lateral direito brasileiro Daniel Alves, que na época estava lá no Sevilha. E aos poucos, o time dos sonhos do Guardiola estava começando a se desenhar e a se montar, e algo grande com certeza sairia dali. E também, jogadores da base com muito potencial e com muito futuro pela frente começaram a se destacar, como era o caso aí do Xavi e de Iniesta, e também de um tal de Lionel Messi, que começava a chocar o mundo com sua capacidade absurda de jogar futebol. E após a pré-temporada, tudo estava pronto para que o Barcelona de Guardiola começasse aí a sua jornada rumo à glória eterna. E eis que chega a primeira temporada de Guardiola no comando do Barça. E todos estavam realmente empolgados e ansiosos para ver o time de Guardiola em ação. Isso porque ele havia montado um belo time e com muito potencial. E a base daquele time tinha Valdés no gol, Silvinho, Piqué, Touré, Puyol. O meio campo com Xavi, Busquets e Iniesta. E o ataque tinha Henry, Eto'o e Lionel Messi, atuando ali como um falso 9. E logo na primeira temporada, esse time do Barcelona simplesmente encaixou perfeitamente. E o Barça de Guardiola mostrou toda a sua força durante a temporada. Naquele ano, o Barcelona ganhou simplesmente tudo que disputou, algo realmente nunca visto antes na história do futebol. Naquele ano, Guardiola apresentou para a gente o famoso tic-tac, um estilo de jogo de muito passe, posse de bola e de toques envolventes, e algo que realmente revolucionou o modo de jogar futebol. E naquele ano, o Barcelona ganhou simplesmente os 6 títulos disputados em um ano, ganhando aí o famoso sextete, algo nunca visto antes na história do futebol. Aquele Barça ganhou aí o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Supercopa da Espanha, e não parou por aí. Aquele Barcelona também dominou aí o futebol europeu. O Barça, na final da UEFA Champions League, derrotou o Manchester United por 2-0, se sagrando assim campeão mais uma vez. E o Barcelona também ganhou a Supercopa da Europa. E no final do ano, para coroar aí a temporada perfeita, o Barcelona acabou se sagrando campeão mundial, ganhando lá dos Estudiantes na prorrogação, em um jogo duríssimo. E após essa temporada perfeita, Guardiola se estabelecia como o melhor técnico de futebol do mundo. E eis que chegamos à temporada 2009-2010, e o Barça seguia muito forte e com fome de títulos. Naquele ano chegaram alguns jogadores para o Barcelona, um deles foi o Ibrahimovic, ou seja, o time do Barça continuava cada vez mais forte e Lionel Messi estava jogando simplesmente uma barbaridade. O argentino estava simplesmente imparável com a camisa do Barcelona. Porém, aquela temporada 2009-2010 não foi tão bem sucedida assim para o Barcelona de Guardiola. Eles não ganharam tantos títulos como na temporada passada. Naquele ano, o Barça venceu apenas aí o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. Apenas 2 títulos para um verdadeiro timaço. E na UEFA Champions League, o Barça acabou caindo na semifinal, perdendo aí para a Inter de Milão de José Mourinho, que montou uma verdadeira retranca para parar o poderoso Barcelona. Porém, todos sabiam do potencial daquele time e que com certeza, nas temporadas seguintes, ele viria ainda mais forte para brigar por todos os títulos possíveis novamente. E na temporada 2010-2011, o Barcelona de Guardiola chocaria o mundo mais uma vez. Dessa vez, eles elevaram o nível ainda mais e montaram um time ainda mais forte.
Aquele Barcelona é considerado o melhor time de futebol de todos os tempos. E Guardiola, naquele ano, simplesmente passou por cima de todo mundo. E a base daquele time lá tinha o Valdés, o Abidal, o Puyol, o Piqué, o Daniel Alves, Xavi, Busquets e Iniesta no meio campo, Davi Villa, Messi e Pedro no ataque. Um time simplesmente imparável e que passava por cima de todos os adversários que eles viam pela frente. E naquela temporada o Barça aí acabou vencendo o Campeonato Espanhol, venceu também aí a Supercopa da Espanha. E mais uma vez o Barça acabou dominando a Europa, vencendo mais uma vez o Manchester United na final e levando a Champions League para casa mais uma vez. E no final do ano, para coroar uma temporada fantástica, o Barcelona acabou sendo campeão mundial mais uma vez, dessa vez derrotando o Santos de Neymar na final. E após tantos títulos, parecia que estava próximo o fim de Guardiola comandando aí o Barcelona. E esse que chega 2012, o último ano de Guardiola comandando o Barça. E após 5 anos no comando do Barcelona, a relação Guardiola e Barcelona parecia que realmente estava chegando ao fim. Porém, o Barça continuava muito forte como sempre. O time estava muito forte e competitivo e com fome de títulos. Porém, aquela temporada do Barcelona não foi tão boa. O time acabou aí sendo eliminado mais uma vez na semifinal da UEFA Champions League. Dessa vez para o Chelsea, em pleno Camp Nou, e com Lionel Messi perdendo pênalti. Naquela temporada em que ele marcou 91 gols. E aquela derrota foi realmente forte para o Barcelona e também para Guardiola, que após uma temporada fraca, percebeu que o fim dele por lá estava próximo. E naquele ano, o Barça venceu apenas aí o Campeonato Espanhol. Essa que foi uma das piores, se não a pior temporada de Guardiola sob o comando do Barcelona. E esse foi o sinal que ele precisava para perceber de que sua era comandando aí o Barcelona realmente havia chegado ao fim e que era a hora aí de dizer adeus ao clube catalão. E comandando o Barça, Guardiola venceu aí 3 campeonatos espanhóis, 2 Copas do Rei, 3 Supercopas da Espanha. Ele venceu também 2 UEFA Champions Leagues, 2 Supercopas Europeias e 2 Mundiais de Clubes. Uma passagem simplesmente histórica, não só por todos esses títulos que ele venceu, mas também pela revolução futebolística que Guardiola fez para o Barcelona. E em abril de 2012, em pleno Camp Nou lotado, Guardiola se despede do Barcelona em seu último jogo, comandando aí um time espanhol. E Guardiola deixou no Barça não somente títulos, vitórias e glórias. Guardiola deixou também um legado futebolístico gigantesco, não só para o Barcelona, mas também para todo o futebol mundial. E com certeza, sem ele, o Barcelona não teria vivido todos esses anos gloriosos que viveu, porque ele foi um cara genial, que revolucionou a maneira do Barça jogar futebol e escreveu seu nome na história como um dos melhores, se não o melhor treinador da história do futebol mundial. Guardiola e Barcelona foi um casamento perfeito, um casamento que certamente não veremos tão cedo entre um treinador e um time. Guardiola, com sua genialidade, mudou para sempre a história do futebol espanhol e do Barcelona, e ele se transformou em um técnico histórico. E com o tempo, Guardiola fez daquele Barcelona um time inesquecível, histórico, um time lendário. O Barcelona do trio MSN foi um time histórico que encantou a todos com um trio de ataque fantástico, Messi, Neymar e Suárez. E todos paravam para ver esses caras jogarem. E é por isso que nesse vídeo nós vamos relembrar aquele timaço histórico do Barcelona do trio MSN. E para começar o nosso vídeo, nós vamos ter que voltar para o dia 23 de maio de 2013, que foi quando o Barcelona anunciou a contratação do jovem brasileiro Neymar, vindo do Santos. E para contratar o brasileiro, o Barcelona na época pagou cerca de 86 milhões de euros ao time brasileiro. E naquela época, Neymar era uma jovem estrela em ascensão, e o brasileiro tinha acabado de fazer temporadas sensacionais com a camisa do Santos. E todos sabiam que ele se tornaria um dos principais jogadores do futebol mundial, muito em breve. E com a chegada de Neymar no Barça, Messi havia ganhado um novo companheiro. Porém, o trio de ataque do Barça ainda não estava completo. Foi então que o Barça foi atrás da contratação do Luis Suárez, que na época era um dos melhores e mais goleadores atacantes do futebol mundial.
e que sem dúvidas tinha tudo para se encaixar perfeitamente no ataque do Barcelona. E para contratar o uruguaio, o Barça na época pagou aí cerca de 80 milhões de euros para tirá-lo lá do Liverpool. Porém, o começo da temporada do trio não foi tão brilhante como todos esperavam, e na época o técnico Luiz Henrique estava tendo aí um pouco de dificuldades para encaixar o trio de ataque. E foi só em janeiro que as coisas começaram a fluir, e daí para frente o trio começou a encantar a Europa com o futebol mágico. E Messi, Neymar e Suárez estavam preparados para entrar para a história do time catalão. E o entrosamento dos três era algo surreal. Eles pareciam e se entendiam por telecinese ou algo do tipo. E além deles, em 2015, o Barça tinha outros craques que foram essenciais naquela campanha. E logo no primeiro ano, os caras já venceram a tríplice coroa. E dentro da Espanha, naquele ano, o Barça ganhou aí o título de La Liga com incríveis 94 pontos marcados. E o Barça venceu também a Copa do Rei, em cima do Atlético Bilbao, com uma atuação genial do argentino Lionel Messi. E agora faltava apenas o título da tão sonhada UEFA Champions League. Na fase de grupos, o Barça mostrou toda a sua força e passou com tranquilidade. Já nas oitavas, eles enfrentaram o Manchester City e venceram por 3-1, se classificando assim para as quartas de final, com uma bela atuação coletiva do time. Já nas quartas, eles enfrentaram novamente o PSG. E mais uma vez, o time espanhol deu show e passou por cima do time francês. Naquela eliminatória, o Barcelona venceu por um agregado de incríveis 5-1, com o show do uruguaio Luis Suárez, que fez uma eliminatória fantástica diante do time francês. E na semifinal daquele ano, tivemos um confronto pesadíssimo entre Barcelona e Bayern de Munique. Aquela foi a primeira vez em que Pep Guardiola enfrentou o Barcelona após a sua saída do clube. E esse duelo foi um dos mais históricos e emblemáticos da história da competição, muito por conta de todo o contexto que envolvia esse jogo. E naquela época, o Bayern de Munique tinha um grande time, porém eles deram azar de enfrentar o Barcelona do trio MSN, que estava voando na época, e também deram azar de enfrentar Messi em uma noite inspirada. Naquele jogo, ele colocou a partida no bolso e fez 2 gols, sendo um deles um gol antológico, onde ele desliga o Boateng e logo em seguida o craque argentino mete uma cavadinha para cima do goleirão alemão Manuel Neuer. E essa foi sem dúvidas uma das atuações mais memoráveis da carreira do craque argentino. E aquele jogo acabou aí 3-0 para o Barcelona. E no jogo de volta, o Bayern de Munique até tentou, porém não conseguiu reverter o placar. E então o Barcelona conseguiu ir avançar para a final da UEFA Champions League. E a final da Champions daquele ano foi entre Barcelona e Juventus. E o Barça chegava para aquela final como os favoritos ao título. Isso porque, naquela época, eles eram um time a ser batido na Europa. E era claro que o Barcelona estava um patamar acima de seus oponentes. Porém, a Juventus de 2015 também tinha um grande time na época. Naquela época, o time da Juventus tinha nomes como Pirlo e Buffon, 2 lendas do esporte. E aquele time da Juve era cascudo e difícil de ser batido. E o Barcelona começou aquela final com tudo e foi para cima da Juventus. E após uma bela troca de passes, Rakitic abriu o placar para o Barcelona logo no começo do jogo. E após esse começo, todos achavam que aquela final seria fácil para o Barcelona, porém não foi isso que aconteceu. Isso porque, minutos depois, o Morata acabou empatando o jogo para o time italiano. E a final acabou ficando muito disputada e eletrizante, e o jogo ficou em aberto por um tempo, com chance para os 2 times. Porém, no segundo tempo, Suárez apareceu e virou a partida para o time catalão. E a Juventus até tentou empatar o jogo, porém não tiveram êxito. E o time italiano, naquele momento, percebeu que seria muito difícil vencer o título naquela noite. E foi então que Neymar, na prorrogação, acertou um chute cruzado, marcando 3-1 para o Barcelona. E levou o time espanhol para a glória máxima, fazendo o Barça ganhar sua 5ª Champions League naquela noite. Uma noite que foi mágica para todos os culés. E Messi, Neymar e Suárez fizeram história, ganhando tudo logo na primeira temporada. Porém, naquele ano, eles estavam insaciáveis e queriam mais. E logo após vencer a Champions, o Barça foi disputar o título da Supercopa Europeia de 2015. E naquela final, o Barcelona enfrentou outro time espanhol, o Sevilla. E aquela final foi uma das finais mais históricas da história do futebol. O Barça chegou a estar vencendo por uma vantagem de 3 gols. Porém, o Sevilla foi guerreiro e conseguiu empatar, e assim levar o jogo para a prorrogação. E para vencer aquela final, o Barça teve que jogar muita bola.
Porém, na prorrogação, a qualidade falou mais alto e o Barcelona conseguiu sim vencer aquela partida, se sagrando assim campeão mais uma vez da Supercopa Europeia. E no final do ano, o Barça foi disputar o Mundial de Clubes lá no Japão, e eles chegavam como os francos favoritos ao título. E na final do Mundial de Clubes daquele ano, o Barcelona enfrentou o time argentino, o River Plate, e o Barça passeou para cima dos argentinos. Eles deram show e venceram aquela final por um placar de 3-0, conquistando assim o último título daquela temporada, tão sonhado Mundial de Clubes. E assim o Barça fechou um ano perfeito de conquistas e de glórias. E após um ano perfeito, o Barça começava uma nova temporada em busca de ganhar tudo novamente. E mesmo com o trio MSN continuando tendo boas atuações e jogando bem, coletivamente o Barcelona parecia estar muito abaixo em relação à última temporada. Isso porque jogadores que eram peça-chave do time, como é o caso do Piqué, do Busquets e Iniesta, estavam começando a cair de nível. Mas mesmo assim, o Barça ainda conseguiu vencer títulos dentro do cenário nacional. Naquela temporada, o time catalão voltou a vencer aí o Campeonato Espanhol. E eles venceram também, mais uma vez, a Copa do Rei da Espanha. Já na UEFA Champions League de 2016, o Barça foi muito ruim. Isso porque, diferente da temporada passada, na temporada 15-16, o Barça não conseguiu ir muito longe na competição. E mesmo com o trio MSN ainda em um bom nível, o Barcelona não conseguiu avançar e ir muito longe em comparação ao ano passado. Isso porque eles cruzaram com o Atlético de Madrid nas quartas de final. E no primeiro jogo, o Barça acabou empatando em 1-1 em pleno Camp Nou, um resultado nada bom. E no jogo de volta, o Barcelona acabou perdendo aí por 2-0, sendo assim eliminado da UEFA Champions League nas quartas de final. Um resultado doloroso para o Barcelona, que havia acabado de vir de uma temporada simplesmente fantástica e fenomenal. Porém, Suárez se destacou muito e acabou vencendo a chuteira de ouro daquele ano. E o Barcelona terminou a temporada 15-16 ganhando apenas aí 2 títulos. E o ano de 2017 marcaria o fim do trio MSN, e a temporada 16-17 do Barça foi mais uma vez tímida em títulos. Naquele ano, o time espanhol conseguiu conquistar apenas o título da Copa do Rei da Espanha, e na UEFA Champions League daquele ano, o desempenho do Barça foi novamente muito abaixo das expectativas. E era claro que o nível técnico do Barcelona já não era mais o mesmo, e o time estava longe do seu auge. Porém, na Champions daquele ano, o Barça teve aquele embate histórico contra o PSG, onde, no jogo de ida, os franceses venceram por 4-0 e o Barça precisava fazer o impossível para avançar. E o impossível aconteceu, porque no jogo de volta o Barça fez um histórico 6-1, virando o jogo para cima do PSG em um dos jogos mais memoráveis da história da UEFA Champions League. Porém, o Barça foi eliminado para a Juventus nas quartas de final, e o ano de 2017 terminou sendo o pior do trio MSN em termos de títulos. E após o fim daquela temporada, o Barça foi para os Estados Unidos disputar a pré-temporada. E enquanto o time estava lá de boa disputando jogos, começaram a surgir rumores de uma possível transferência do brasileiro para o PSG. E no dia 18 de julho daquele ano, o jornalista Marcelo Beckler deu a notícia em primeira mão de um acordo entre Neymar e PSG, que acabou se tornando oficial pouco tempo depois. E enquanto os três jogaram juntos, eles marcaram 364 gols, deram 172 assistências e ganharam 9 títulos. E embora tenham jogado pouco tempo juntos, foi o suficiente para encantar a todos com o futebol mágico. E que dificilmente veremos outro trio de ataque jogar como eles. E todos nós fomos privilegiados de ter acompanhado esse trio mágico e que fez história. E que sem sombra de dúvidas ficará marcado para sempre na história do futebol.